Olá, pessoal, eu me chamo Tiago Rodrigues, eu faço parte do Avalie e Realize. Esse que é o projeto de mostra de profissões, onde a gente tem o intuito de trazer um convidado especial aqui, que muitas vezes é formado em alguma área, muitas vezes exerce uma área, muitas vezes tem muita experiência em uma área, e essa pessoa, ela traz bastante conteúdo, experiência, lições, dicas, para a gente se inspirar, aprender e, quem sabe, talvez ingressar na área de atuação dessa pessoa. Hoje, nós estamos recebendo a Cristina Lima, ela que tem 2 graduações, não é isso, Cristina? Em letras e inglês, e letras, né, na verdade, português e inglês, e também pedagogia. Além de ser pós-graduada em literatura infanto-juvenil, a Cristina é muito experiente, já tendo lecionado língua portuguesa em escolas da Prefeitura de São José dos Campos, em São Paulo, e também trabalhou como revisora textual, gravou vários audiobooks, inclusive o da Juliana Mene, né, que é a nossa mentora aqui do canal. É escritora com 4 livros publicados, além de ser contadora de histórias. Que legal. Cristina, muito obrigado, tá, por você aceitar aí o nosso convite, a sua disponibilidade também de nos atender. E eu já queria, né, dar a oportunidade para você se apresentar para quem está nos assistindo. Olá, primeiramente quero agradecer a todos, agradecer a Juliana Mene e ao Tiago pela oportunidade. Eu espero que tudo que eu vá falar aqui, que possa ajudá-los na escolha da profissão, e penso que será um momento muito rico. Para eu me apresentar, como ele já falou da minha vida acadêmica, vou falar um pouquinho como eu sou, tá? Eu sou uma pessoa que sempre está sonhando. Então, a pessoa que escreve, quem é escritor, quem é a pessoa das letras, sempre busca realizar sonhos. Nunca existe um ponto final. Então, a gente sempre aí busca se aprimorar, enriquecer e buscar essas áreas que o curso de letras dá um leque aí de áreas para a gente poder explorar. Então, eu sou essa pessoa que está sempre sonhando e sempre realizando sonhos. Então, é muito importante aqui que você escute algumas dicas importantes, tá bom? Legal. A Cristina fala de São Paulo, não é isso, Cristina? Reside em São Paulo. Sim. Eu passei a maior parte lecionando em São José dos Campos. Hoje eu estou também na região de São Paulo, em Catanduva, onde eu exerço agora a profissão de escritora e revisora de texto, contadora de histórias. Então, eu falo aqui do estado de São Paulo e espero contribuir com vocês aqui com o meu conhecimento, tá bom? Que bacana. Geralmente, a gente tem como alvo atingir a juventude, né? Porque muitas vezes o jovem ele está nesse ponto da vida, né? Onde tem a decisão de tomar ali uma escolha profissional. E eu já queria começar fazendo uma pergunta para você, Cristina. Como é que foi na sua adolescência, né? Como é que era o seu nível de autoconhecimento, percepção das suas habilidades? Olha, na verdade, despertou quando eu ainda era criança, porque na sala de aula, quando a professora pedia para escrever algo, uma redação, um texto, sempre a minha redação ela era escolhida e ficava em destaque, eu escutava muitos elogios, eu era muito convidada para participar dos eventos da escola, e ali eu já vi que estava nascendo aquela pessoa que eu sou hoje. Então, eu lembro-me que eu estava, na época se operava das amígdalas, né? Meu pai me levou para operar, e eu lembro que eu estava no hospital, ele foi me visitar e levou uma revista chamada Recreio, que até eles relançaram. E foi o meu primeiro contato com o livro. Aquela revista Recreio me encantou tanto que eu comecei a me ver ali, uma pessoa escrevendo aquelas histórias. E aquela sementinha foi plantada. Então, eu acredito que os meus professores me ajudaram a despertar, e também o meu pai, quando eu era criança. Tá bom? Poxa, que bacana, que legal. Então, o livro ali foi a porta de entrada, né? Para tentar entender que você tinha gosto, né, por aquilo ali. Sim, a leitura desperta isso, a pessoa que gosta, está, como que eu vou dizer, no sangue, ali no DNA, ela vai pegar aquele livro e vai se apaixonar por ele, com certeza. Mas eu me lembro também que nós não tínhamos muito acesso a livros. Uhum. E também a gente não tinha como que eu vou dizer, essa esperteza que nós temos hoje de ir até uma biblioteca da escola ou pública de emprestar um livro. Parece que
aquilo não chegava muito até nós, essa informação. E eu lembro-me que eu comecei a ler livro escondida. Eu abri a gaveta de um primo que eu tinha e tinha uma coleção lá da Agatha Christie. E eu lembro que eu lia sem ter muita idade para ler, sem muito entender muito daquela situação, né? Porque um livro detetive, mistério, né? Tal, policial. E na época eu até achava que a Agatha Christie fosse um homem, né? Eu achava que era um escritor homem. E eu lembro que eu peguei aquela coleção dele, comecei a ler escondido, vi o jeitinho que estava para deixar igual, para que ele não percebesse. Então, eu me lembro que isso também foi um disparador, para eu, sabe, ler escondido, aquele medo de alguém ver eu lendo e guardar, e tentar entender, e foi, assim, muito importante. Hoje eu sei de quem se trata essa autora, sei até que a própria vida dela é um filme policial, né, cheio de mistérios, e é muito interessante eu recordar isso, e vocês me convidando, eu fui lá para o passado, e foi muito bom recordar isso. Que legal, que legal. Como é que aconteceu, né? Como é que foi o estopim da sua escolha profissional? Você disse para a gente agora que, quando criança, você já tinha esse gosto, né? Essa aptidão pela literatura, pela leitura, e por redação, você era uma boa aluna nesse sentido. Mas como é que aconteceu a sua escolha profissional? Como é que se deram as suas identificações para você saber esse é o caminho? E como é que foi também o aprimoramento, tanto intelectual quanto profissional? Aí é outra história. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, que na época começava-se cedo, já com registro em carteira e tudo mais. Comecei a trabalhar no comércio e ali é muito importante esse primeiro emprego para que você aprenda a se relacionar com as pessoas, aqueles conflitos que existem, se você sabe resolver, se você sabe tomar decisões. Então, o primeiro emprego não é a primeira escolha profissional, né? Você vai guardar dinheiro para você fazer a faculdade que você deseja. O primeiro emprego é aquele emprego das descobertas e do relacionamento, que eu acredito que sim. Então, eu entrei no comércio, que na época eram filiais, era bem grande, de renome aí, eu acho que não sei até se no país, na época. Eu entrei, depois fui trabalhar numa cerâmica São Caetano, que né, todo mundo conhece a cidade de São Caetano, né, vocês devem conhecer também, e fui trabalhar depois numa multinacional. Nessa multinacional, fui crescendo, eu comecei como recepcionista, fui ser telexista, que eu acho que a pessoa nem sabe o que é isso mais, né, e passei por telefonista, a gente foi crescendo. E aí o diretor financeiro me viu como uma pessoa muito discreta, uma pessoa com atitudes de querer fazer vários trabalhos, e me convidou para trabalhar com ele. E aí eu fui crescendo até chegar ao cargo de encarregada de contas a pagar e receber. E foi aí que começou a minha escolha profissional, porque o meu diretor financeiro, ele recebia muitos currículos para as pessoas que queriam trabalhar lá, e era ele que mandava para o RH. E um dia ele começou a selecionar os currículos e falou, essa daqui... E comecei a perceber que ele só selecionava pessoas mais novas. A mais velha que ele selecionou tinha 30 anos, né? Então, 25, 22, no máximo, assim. Eu falei, opa! Aí acendeu aquele botão, né? Botão vermelho, começou a ser o botão de alerta. Meu Deus, quer dizer que eu vou estar na multinacional, quando eu chegar nos meus 30 e poucos anos, eu já vou perder esse emprego, né? Já estava lá há 11 anos. Foi aí que fiz minha escolha profissional. Esperei, o que eu gosto de fazer? Qual é a minha paixão desde criança? O curso de letras, né? Eu tinha muita vontade de me aprofundar, de me aprimorar, de estudar sobre isso. Só que a multinacional pagava a nossa faculdade 60%, e eu fazia administração de empresas. E é aí que eu acredito que o jovem que está assistindo agora, para ele se colocar no meu lugar, né? Eu trabalhava numa multinacional, tinha estabilidade, tinha até benefícios, né? A multinacional pagava a minha faculdade e pagaria outras que eu quisesse, mas dentro da minha área, que era a área financeira. Só que eu pensei, não, mas qual emprego que me daria estabilidade até o fim dos meus dias?
o que me daria um emprego? Eu quero algo que eu possa me sentir segura, que me dê emprego até o fim dos meus dias. Eu pensei, ser professora. Uma professora, ela, mesmo que ela já se aposente, ela continua trabalhando, ela continua lecionando, ela presta concurso de novo, é interessante isso. Ela não larga o osso, né, como dizem por aí. E eu pensei, eu quero fazer letras. E aí eu convenci o meu diretor financeiro, falando que a multinacional era finlandesa, que eu fazia lá as mensagens em inglês, e às vezes eu tinha que atender uma ligação, e que seria muito importante que ela investisse no curso de letras para mim. Consegui convencer e troquei o curso. E aí foi a minha escolha profissional. Embora eu estivesse na área financeira, dos números, eu queria as letras, não queria os números. Eu era uma boa profissional, tinha um bom, assim, salário, mas aí eu digo, você quer ganhar dinheiro ou você quer ser feliz? Mas dá para ter as mesmas duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu penso que não adianta você ter um bom salário e ser infeliz. Você vai todo dia trabalhar e vai triste, vai amargurado. Então, você tem que pensar que a profissão que você vai escolher para você tem que te dar prazer. Você acordar de manhã e sentir vontade de ir para o seu trabalho. Às vezes até demorar para voltar para casa, de tão bom que estava. Então, ali foi a minha escolha. Eu decidi que, por causa da idade, muitas empresas, elas já vão demitindo, isso tudo muito velado, né? Ninguém fala, mas isso acontece. Então, qual a profissão que você acredita que daria para você estabilidade, né? Então, prestei concurso, lógico. Fiz letras e prestei concurso e escolhi minha profissão. Prestei concurso no estado e na prefeitura e foi possível passar nos dois ao mesmo tempo. Caramba. E ao mesmo tempo passei. O concurso foi, né, aconteceram na mesma época. E foi a melhor coisa que eu fiz, a estabilidade, né, que eu tive. E essa foi a minha escolha, né, como você disse aí, de eu falar como que aconteceu tudo isso. Muito bacana. Eu acho que duas coisas que você falou é muito bom a gente pontuar e enfatizar. Primeiro que o primeiro emprego nem sempre é a nossa escola profissional, né? Na verdade, você mesmo falou, às vezes serve para um desenvolvimento, um primeiro contato, uma experiência para você aprender a lidar com as pessoas, aprender a trabalhar com as pessoas. E uma outra coisa também que você falou é que tem um ponto da nossa vida que a gente precisa parar e falar assim, poxa, o que eu gosto de fazer? Isso. Eu quero continuar nisso, eu quero fazer o que eu gosto, quero fazer o que eu amo. E é possível, sim, né? Como você disse, é possível a gente fazer o que a gente ama e também ser bem remunerado por isso. Mas a gente precisa batalhar, precisa estudar, precisa buscar. E é legal isso que você falou. É bom isso para os jovens, porque às vezes o jovem tem aquela ansiedade de já querer tudo para agora, né? Eu já quero entrar no melhor emprego agora. Se eu prestei faculdade para isso, eu preciso já entrar para, né? E às vezes não é assim. Às vezes a gente precisa galgar alguns degraus para que a gente possa chegar no objetivo. Legal, muito legal. A área de formação de letras, ela possui outras possibilidades de atuação, né? Além da sala de aula. Explica para a gente como é que a senhora se interessou pela área de revisão textual e de que forma as pessoas podem ingressar nesse tipo de atividade a partir da graduação de letras. E como é que a senhora enxerga também o mercado de trabalho dentro desse nicho? Bom, como professora de língua portuguesa, eu sou aquela pessoa que faz projetos. Sempre gostei de fazer projetos. E eu fiz muitos projetos com meus alunos de produção de texto. Eu lancei vários livros de meus alunos, coletâneas. E essas coletâneas, elas eram feitas, né, impressas em gráficas editoras. E aconteceu que o dono dessa editora viu o meu trabalho, viu como que era todo o material que eu fazia com os meus alunos e como era a minha revisão rigorosa, e ele acabou me contratando. Ele falou assim, você gostaria de ser nossa revisora aqui na gráfica? E eu falei, nossa, nunca fiz isso, mas tudo bem, eu fiquei interessada, como que funciona isso e tal. Eu disse, eu te pago por obra. E ele me ofereceu um valor muito bom para trabalhar, para corrigir a obra. Só que ele falou que eu era muito detalhista, né? Então, existiam algumas coisas que não precisariam, né? Mas eu acho que foi por aí que ele me contratou, né? Por eu ser detalhista. Então, na verdade, ser revisora não foi uma escolha minha, eu não busquei isso. Foi um trabalho que eu realizei, vários trabalhos que eu realizei, tanto a gráfica me contratando, quanto a própria prefeitura. A Secretaria da Educação, ela viu o meu trabalho e me contratou para trabalhar no setor de publicações técnicas, como revisora.
Então, assim, o campo para revisor, quando é contratado por uma empresa, até mesmo na prefeitura, que existe o setor de publicações técnicas, pelo menos lá havia, acho que em todo lugar deve haver, você mostrar o seu trabalho, mostrar a sua seriedade, mostrar como que você trabalha ali, não só com o seu trabalho, mas com o dos alunos, fez com que o meu trabalho ganhasse destaque e eu fosse escolhida por 2 pessoas, externamente, né, por uma gráfica, e também pela própria Secretaria da Educação, eu fui escolhida ali para fazer essa revisão, tá? Quanto você disse que se para o mercado é bom, né, ser revisor de texto, eu já vou, não querendo desanimar muito, né, mas vou dar 2 dicas. Se você quiser fazer revisão de texto numa plataforma de freelancer, tipo a Orkana, que eu acho que é a melhor que existe, né? A Orkana é a mais séria, eu gosto muito de trabalhar com Orkana, eu não indico. Por quê? Porque lá todo mundo é revisor de texto, porque ali as pessoas colocam a vida acadêmica que ela quiser, ela fala o que ela quiser da vida dela, você não vai saber se ela tem uma formação. E as pessoas jogam seu texto no Word ali, no revisor ortográfico, e na verdade não foi ela que fez a revisão. Então todas as pessoas viraram revisora de texto. Né? Então, acaba que o seu trabalho, ele ficou lá embaixo, tudo aquilo que você estudou, tudo que você sabe fazer, não está sendo valorizado lá. O que se paga é muito pouco. Então, você quer ser revisor de texto? Não pense em ficar numa plataforma de freelancer, porque ali eles vão escolher o trabalho que vale menos. Quem não cobrar muito, é lá que eles vão. O que aconteceu lá, para vocês terem uma ideia? Eu comecei a trabalhar como revisora lá. Um dos casos que me aconteceu, uma pessoa me mandou a obra dela para eu fazer a revisão de texto. Quando eu peguei a obra dela, estava desse jeito. Ela copiou e colou várias coisas da internet. Era um trabalho que ela estava fazendo com adolescentes, né? E eu falei assim, poxa, mas aí eu comecei a olhar aquilo e falei, olha, o seu material, você copiou e colou, e só que você copiou e colou de estilos diferentes. Então, você pegou, ora, uma linguagem muito formal, ou ora, uma linguagem muito informal, outras só com termos técnicos, outra uma fala mais à vontade. Eu falei para eu, não tem como fazer revisão do seu livro, porque o seu livro teria que ser reescrito por uma linguagem do seu público, que é o público jovem. Então, um revisor de texto, ele tem que ter esse olhar, tá? Qual é o seu público? O jovem? Vamos falar numa linguagem mais gostosa, que flui mais, com mais clareza. O jovem não gosta muito de coisa difícil, de palavras difíceis, né? Aquela coisa bem... Então, assim, vamos lá atingir o nosso público. Então, se ele queria uma pessoa só para fazer uma revisão de erros ortográficos, de parágrafos, então não é um profissional da área. E lá nessa plataforma, qualquer pessoa ia pegar o material dele, uma pessoa que não estivesse preocupada com o material, ia falar assim, já fiz a revisão e devolveria para ele, formataria tudo numa mesma fonte, parágrafo bonitinho, ia dar capítulo, ia colocar as páginas, ele ia ficar encantado e ia achar que estava tudo bem. Eu já não quis fazer, pessoal, olha, eu não posso fazer um trabalho assim. Isso é um trabalho que eu seria um ghostwriter, eu deveria reescrever o seu livro, tá? Daí eu expliquei para ele tudo como funcionar. Então, esse mercado, ele é interessante se você for trabalhar numa redação, for trabalhar no jornal, se você for trabalhar numa publicidade, que a pessoa precisa lá de um revisor. Então, se você for contratado pela CLT, vale a pena. A média salarial está em torno de R$ 5.000 por aí para um revisor, tá? Então, é legal. Se você for trabalhar por conta própria, também é interessante, você vai construir o seu nome. Como seria isso? Você oferecer um material com tamanha qualidade, né? A pessoa olhar, isso aqui, vou falar o meu nome, né? Só para dar um exemplo. Esse trabalho foi feito pela Cristina Lima, a gente reconhece que tem a carinha dela, né? Então, você tem que construir a sua identidade ali. A pessoa vai ver que realmente você não somente viu a parte ortográfica, mas você viu as concordâncias, a clareza, se existia ali uma sequência de ideias, se a argumentação estava boa, se estava fraca. Então, eu acredito até que os TCCs, isso daí é uma coisa que dá dinheiro.
Se você assumir de fazer um TCC para alguém sem copiar nada na internet, porque a pessoa, a pessoa que está ali corrigindo, verificando, ela joga na internet e vê que você copiou, né? Então, TCC daria um bom dinheiro para você que está pensando em ser revisor. Fazer TCCs é abrir seu próprio negócio, seu próprio nome, tá? Como autônomo. E as pessoas vão te procurar, eu tenho TCC. E TCC você pode cobrar caro, que o pessoal paga. É um desespero total. Então, para fazer TCC, se você conseguir uma gráfica que te contrate, né? Mas aí, o que eu digo? Quer ser revisor? Você não pode mais ser somente revisor. Você tem que ser uma pessoa que também é um diagramador, uma pessoa que também é um ilustrador e também um narrador. Você vai ter que fazer várias coisas juntas, porque a pessoa vai procurar um profissional que faz revisão. Se você quiser, eu faço a capa do seu livro também. Você faz? Eu faço e nem cobro, faço na faixa. Tá? Você quer que eu narre aqui, ou faça uma propaganda para você, do seu material? Então, assim, você está oferecendo um diferencial, você está oferecendo a capa, você está oferecendo uma propaganda. Então, você quer ser revisor, então você vai ter que se aperfeiçoar, buscar conhecimentos também em outras áreas. Essa é a dica que eu dou para quem quer ser revisor, tá bom? Legal. Você acabou citando aí também um pouco da questão de, hoje em dia, as pessoas elas fazem muita coisa com acesso à tecnologia que facilita, né? Porém, também tem como você trabalhar dentro da tecnologia para atender mais pessoas. E esse é o tema da nossa próxima pergunta, que é a questão dos audiobooks, né? Que é uma forma de mídia, uma forma de tecnologia, e talvez seja não sei se o termo correto seria uma evolução, porque eu acho que a escrita ela nunca vai sair da sua coisa, mas eu acho que o audiobook também atende um público também que se interessa pela literatura. E aí, ao longo dos anos, a senhora também desenvolveu, né, suas habilidades da linguística através da voz também, né? Gravando audiobooks, por exemplo. Como é que foi essa experiência e de que forma a senhora poderia incentivar os jovens a investirem nessa atividade? Considerando que tenha cursos adequados para se preparar e também essa busca, né, do público que adere a esse tipo de mídia. Bom, eu comecei a narrar devocionais, tá? Mas quando chegou a pandemia, que eu vi essa oportunidade de fazer várias coisas, né? Que eu fui lá para a plataforma do freelancer e eu comecei a pegar narrações. Eu comecei a perceber que as pessoas gostavam da minha voz para um determinado público, né? Então, nem todos, depende. Se for uma propaganda, eles querem uma voz mais ardida, mais rápida. Se for uma coisa mais calma. Então, eu percebi que eu era uma pessoa que eles procuravam, tá? Mas hoje, existe a inteligência artificial, que ela faz a narração. Então, as pessoas não estão pagando mais, porque a voz seca é muito cara. E as pessoas começam a ver o valor, vou lá para a inteligência artificial mesmo. Só que a inteligência artificial ainda, ela é mecânica, ela não passa muita emoção, mas ela já está se aperfeiçoando, ela já está chegando lá. E agora também tem a técnica, né, tem um recurso que a inteligência artificial faz a sua própria voz. Então, você já tem o seu estilo, a pessoa já gosta da sua voz, a inteligência artificial vai reproduzir aquele estilo que a pessoa gosta. Então, aquilo que eu falo, você tem que ter um diferencial. Não adianta só você ficar ali pensando, vou narrar. Não, você tem que buscar toda a tecnologia, toda a modernidade. Por exemplo, eu pagava para ilustrar os meus livros, só que é muito caro. Eu conseguia, no máximo, 12 ilustrações que dava para eu pagar do meu bolso. Hoje, eu mesma ilustro os meus livros pela inteligência artificial e fica perfeito. Mas aí entra letras, né? Entra a pessoa que sabe escrever. Isso. Se o seu prompt não é legal, verdade, a cena não vai ficar boa. Então, o seu prompt, você tem que pensar que ali eles estão pensando em inglês também, né? Porque até alguns você tem que fazer o prompt em inglês e outros em português. Mas mesmo em português, como quem está recebendo está entendendo em inglês, até o adjetivo vem antes, né? Tem uns lances aí.
O inglês não é igual ao português, que vocês não colocam nem o objeto direto, não colocam o sujeito. O inglês é tudo certinho, você tem que falar exatamente, né, o que tem ali de objeto direto, indireto, você tem que fazer a frase completa. Então, quando você vai fazer o prompt, você já dá um nome para a sua personagem, depois vai ali falando um pouquinho sobre ela, mas aí você faz tudo direitinho, a imagem sai do jeito que você quer. Então, por que eu estou falando isso? Como narrador, né, que nós estamos falando da voz, né, você vai ficar decepcionado de ver o preço que vão pagar para você. Puxa, eu narrei um livro inteiro para ganhar só isso. Porque você foi na plataforma. Se você faz isso particular, você já tem um banco ali. Já viu aqueles bancos de voz seca? Sim. Ali você compra uma voz, eu gostei dessa voz, você compra. E você deixa a sua voz ali no banco e a pessoa gosta do seu jeito. Então, existe, assim, alguns caminhos. E você tem que buscar todos eles. Então, ganha um pouquinho aqui, ganha um pouquinho mais ali. Só que com a inteligência artificial, eu acredito que você vai ter que pegar o seu estilo, a sua voz, e já jogar para a inteligência artificial. Então, o caminho é esse. Você não vai poder, senão você vai ficar para trás. Tá? E as pessoas vão passar por cima de você, não vai ter jeito. Ou seja, é necessário também se adaptar também à evolução, né? Isso, também à tecnologia, né? O avanço da tecnologia. E os jovens fazem isso muito bem. É verdade. Então, não tem mais como, talvez, poupar, né, de passar por isso. A senhora já lançou alguns livros direcionados para o público infanto-juvenil, né? Explica para a gente um pouquinho como é que foi esse processo, como é que foi a questão, o processo de criação, a busca do formato adequado, a trajetória, até a publicação. Bom, aí também o meu livro, eu tinha um livro escrito que estava na gaveta fazia 10 anos, mais de 10 anos. E na pandemia eu resolvi, né? Na verdade, foi meu esposo que quis dar isso de presente para mim. Vamos publicar o seu livro, me incentivou, ele é o meu maior incentivador. E na pandemia, esse livro já estava escrito e eu fui buscar os ilustradores. Foi aí que eu quase caí para trás. Meu Deus, como é caro isso! E eu busquei a melhor que existe. Eu não fui aquela pessoa que busquei o preço, assim, eu quero um valor bem baixo. Eu busquei o que eu me identifiquei, que teve a identidade do meu livro ali, só que foram poucas ilustrações, porque era um livro para adolescentes, não precisa ter tanta ilustração. Se o seu público é um adolescente, você pode colocar menos, né? Não precisa ser infantil, são todas as páginas. E esse livro, todo livro, eu acredito que todos os autores são assim, sempre é um pouquinho do que a gente vive, do nosso cotidiano. Então, assim, na minha família, eles gostavam, né, gostam muito de bichos de estimação. E esses bichos de estimação são como da família, né? A pessoa que gosta. E aí a minha história, no meu primeiro livro que eu lancei, Cadê Meu Bicho que Estava Aqui? Então, como surgiu esse título? O título é muito importante, que vem, né, você vai lembrar das suas brincadeiras da infância, né? Então, cadê o toucinho que estava aqui? O gato comeu, né? É uma brincadeira lá da infância antiga. Então, cadê meu bicho que estava aqui? Então, a sinopse é assim, imagina um dia você acordar e descobrir que o seu bichinho de estimação sumiu. Ou melhor, foi trocado por um outro bicho de estimação. E você que tinha uma poodle toda fofinha, encontra lá na sua cama um iguana enorme, ou uma aranha caranguejeira. E aí, ali as personagens, elas devem lidar com a situação, cuidar daquele bichinho, até descobrir quem está com o seu. E o livro é cheio de mistérios, cheio de enigmas. Por quê? Porque o público que eu escolhi gosta de enigmas, charadas, fala sobre amizade, relacionamento com a família, e também tem o primeiro beijo. Que o primeiro beijo será sempre o primeiro beijo, não importa se vai ser daqui a 100 anos, se já aconteceu, é sempre o primeiro beijo. Existe sempre aquela curiosidade, então eu quis buscar vários assuntos, mas de uma maneira assim, bem gostosa, bem saudável, né, se você for ver, é bem ingênuo, é muito bonito. Então esse foi meu primeiro livro, ele surge de coisas que acontecem mesmo no nosso dia a dia. O bilhete de passarinho, que
acontece aqui em casa, vivia aparecendo várias peninhas de passarinho, mas eu nunca vi o passarinho. Eu escutava o passarinho, mas eu nunca vi o passarinho. Isso dá uma boa história. E foi o que fez bastante sucesso, vendi bastante esse livro, tá? E depois, O Menino que Não Sabia Sonhar, também, um livro que eu contratei a ilustração, bem ilustrado, e também estão na segunda edição, esses 3. Esse ano eu lancei um livro sobre abuso sexual infantil, uma história infantil, lúdica. A criança não tem essa informação, não existe na sinopse, em nenhum lugar do livro que é sobre esse assunto. Ela vai ler uma história como se fosse uma história gostosa, divertida, e ali ela vai perceber ou vai se identificar com algo ali que aconteceu, ou vai tomar cuidado para que não aconteça. E aí, para lançar os meus livros, eu conto a história, então aí eu também virei contadora de histórias. Fiz projetos e levei isso para muitos lugares. Então, surgiu lá no passado, engavetado, e na pandemia que eu lancei logo 3 livros. Então, eu estou indo para o 5º livro, talvez esse ano eu lance outro, ou no começo do ano que vem. Poxa, que legal, que legal. Legal. Depois você diz para a gente lá no finalzinho do vídeo, aonde as pessoas, né, conseguem ter acesso aí aos livros disponibilizados. Sim. Tá bom? Para as pessoas comprarem e adquirirem também. É imprescindível a formação superior para escrever um livro? Não. Mas é obrigatório contratar um revisor de texto. Aí entra o revisor de texto aí, tá vendo? Eu vou citar aqui, não sei se eu posso citar, né? Pode. Já ouviu falar do Paulo Coelho? Sim. Paulo Coelho é um escritor que ele não escreve muito bem, mas ele é esperto. Ele contrata um revisor muito bom, né? Então, o que é importante para ser um escritor? Ter boas ideias. Então, uma ideia, ninguém consegue tirá-la de você, né? Isso não se vende, né? A ideia é sua. E você tendo essa ideia, você escreve um livro do jeito que for, cheio de erros de português, cheio de erros de concordância, às vezes faltando uma informação, sem sequência. Vai aí escrevendo o seu livro. Depois você contrata um revisor de texto para que te ajude a deixar uma linguagem para o seu público, ou que deixe as suas ideias mais claras, dê uma leveza, ou se for algo mais engraçado, que dê esse humor, né? Se for algo mais filosófico, que dê essa filosofia para a pessoa que lê. Então, assim, não é necessário ter formação alguma para ser um escritor de livro. Basta ter grandes ideias. E os best-sellers são assim, as pessoas não são formadas. Muitas são, mas muitas não são. Então, talvez tenham alguns são médicos, né? E todo mundo fala, médico não sabe nem escrever, né? Então, assim, às vezes são advogados, não sei se você já ouviu falar que os advogados, eles recorrem muito a professores de língua portuguesa, porque qualquer coisa não pode ter nada ali, nenhuma palavra ali implícita, né? Que possa levar aquela lei para né, a atrapalhar o julgamento, alguma coisa assim. Sim. Então, os advogados, eles fazem muita aula particular de português, eles precisam muito de trabalhar a argumentação, e eles acabam ou fazendo letras também, ou fazendo, assim, aulas particulares para ajudá-los. Então, olha só como muitas pessoas precisam das pessoas que têm formação em letras, não é verdade? Legal. Verdade. É interessante isso. Eu também leio alguns autores que eles são excelentes palestrantes. Mas na hora de transformar as palestras deles em livros, né, que eu não sei se também isso é um gênero, se isso é um estilo, eles têm ali um bom revisor de texto, né, um bom editor de textos que transforma aquela palestra que é tão boa como um livro, e o livro fica tão bom quanto a palestra. É muito interessante, é muito legal, porque às vezes você vê a palestra que gerou o livro, né? E aí você vê que realmente ficou muito bom o livro, e não parece ser uma palestra, né? E a palestra não parece também que daria para se fazer um livro. Então, bem legal, bem legal. E tem o ghostwriter também, né? A pessoa, eu escrevo um livro para alguém, mas ninguém sabe que fui eu que escrevi. Então, por exemplo, o Pedro Bandeira. Vou dar um exemplo, tá? É que eu não me lembro agora quais são os autores que fazem isso. Se ele
conhece o estilo de algum autor e acha que o estilo se aproxima do dele, ele pode contratar como ghostwriter e põe o nome dele. Só que você vende os direitos autorais, você não tem direito autoral algum, você só escreveu. Você pode escrever um livro para mim sobre bullying? Posso, você quer que eu fale sobre o quê? Fala assim, assim, assim. Tá. Aí eu vou escrever um livro sobre bullying dentro que da legal. pessoa. Eu sou a ghostwriter, mas meu nome não aparece lá, eu vendi, né? Eu vendi todos os meus direitos autorais. Então, também, como você disse, não é necessário você ter formação para escrever um livro, mas quem tem letras vai ter mais facilidade para poder escrever, né? E até conhecimentos também, né? Como esses que você está trazendo para a gente aqui no vídeo. Que legal. Vamos lá. Essas perguntas aqui, a 9 e a 10, ela tem essa pegada de você dar um conselho, a senhora dá um conselho para quem tem interesse de talvez seguir um desses ramos. O primeiro ramo é para o revisor de texto que a gente está falando agora. Quais são os conselhos, as habilidades, na verdade são as habilidades, né, que a senhora considera imprescindíveis para um editor de texto, para um revisor de texto? Bom, o revisor de texto, você diz, bom, posso falar do ambiente. Primeiramente, você tem que ter um ambiente tranquilo, sem ruído, você não pode ter ou uma música, ou alguém falando perto, porque um revisor de texto, ele tem que estar bem ali, prestando bastante atenção no que ele está fazendo, porque se você deixa passar alguma coisa e o livro já é impresso, ou o material já é impresso, vai cair nas suas costas, fica muito desagradável, né? Então, assim, tem que estar inteiramente ali. O que você disse, o que o revisor deve ter? Isso, além as habilidades, né? As habilidades. Ele tem que ter o olhar do estilo. Por exemplo, quem manda o material para corrigir tem o estilo da pessoa, do dono do material, do autor do material. Então, quando você vai fazer a revisão de texto, você tem que respeitar o autor. Mesmo que você fala, nossa, eu não gostei do jeito que ele escreveu aqui, não foi legal. Mas você tem que respeitar, porque é um texto de autoria, você não pode mudar o texto da pessoa. Então, tem que haver esse respeito. Você pode contribuir, dar sugestões, você não acha que ficaria melhor aqui, a gente pode organizar assim. Se a pessoa concordar, mas tem que ser com a autorização dela. Então, você tem que ser, assim, uma pessoa bastante atenciosa em relação a isso, a não mudar o texto da pessoa e dar sugestões, né? Você tem que ser uma pessoa muito atualizada também, porque, embora as regras mudaram, tá? Não ficam mudando as regras, mas é sempre bom você estar atualizado de como você pode conduzir um material para atrair aquele público. Às vezes você pode ler vários materiais, pessoas de sucesso, e você pode colocar ali aquela técnica. Então, você pode sugerir isso também à pessoa. Então, olha, você não acha que você poderia atrair mais, chamar mais atenção se fizesse assim? Então, é bom que você não fique assim, como eu vou dizer, focado só naquele material, viva numa redoma. Sou revisor de texto, fica numa redoma ali. Não, você tem que estar antenado, você tem que ler, você tem que ouvir, você tem que estar sempre vendo a mídia, acompanhando. É bem interessante você poder dar sugestões, contribuir, além do conhecimento técnico que você tem. Então, você não pode ser uma pessoa muito fechada. Então, o conhecimento técnico é importante, mas você estar atualizada com tudo o que acontece também é muito importante. O que mais que nós poderíamos falar em relação a cumprir prazo, né? Então, se a pessoa é uma pessoa que é uma ótima revisora de texto, mas não consegue cumprir o prazo, e os livros, eles têm datas para serem lançadas, né? Eu vou lançar o livro tal dia, em tal lugar, numa Bienal, tal dia, e o revisor atrasou muito. Então, se é um revisor que não tem, que não é ligado no horário, né? Não tem essa disciplina, ele vai prejudicar. Então, o revisor tem que ter uma disciplina, tá? Então, habilidades para escrever, né? Você tem que ser bom na escrita para você poder fazer a revisão também. Então, assim, pelo menos é o que eu penso. Eu não acredito que um bom revisor possa ser um bom revisor se ele não escreve. Se ele não escreve bastante, para ele ver as dificuldades que acontecem na hora da escrita,
como é que ele pode fazer uma revisão? Então, eu penso que a revisão a pessoa tem que gostar de ler, tem que escrever bastante e também estar aberta porque ele não pode ser muito crítico e muito fechado, sabe? Eu tenho que ser assim e acabou, né? Não pode. Então, ele acaba sendo, como eu vou dizer, um funcionário ali. Então, eu estou trabalhando para te servindo. Então, você tem que respeitar o estilo, tem que respeitar o prazo e pedir sempre permissão para mudar as coisas. Então, a habilidade seria da escrita e da leitura mesmo. E a técnica, você tem o conhecimento, tá? Mas a prática que vai te levar a você ser uma pessoa boa nessa área, a prática, tá? Igual você faz uma faculdade e depois você vai para o mercado, daí você vai ver que, nossa, não pensei que era mais fácil, né? A pessoa estuda para ser professor, aí vai para uma sala de aula, nossa, não era isso que eu pensava que fosse. Então, não é, a prática é muito diferente. Então, quer ser revisor de texto? Leia, escreva bastante e também coloque o seu texto para que as pessoas possam também avaliar o seu texto. O que você acha do meu texto? Ficou claro para você? Você gostou? O seu texto tem que ser aquele texto que a pessoa tenha vontade de ler até o final. Se a pessoa lê um pouco, já se cansou, esse texto é chato. Então, o seu texto tem que cativar o leitor. Então, eu acho que essa habilidade de saber cativar, de saber escrever de um jeito que a pessoa queira ir até o final, eu acho que isso é muito importante para quem trabalha com revisão. E você, mas só vai fazer revisão? Mas na hora que você faz a revisão, qual vai ser o seu diferencial? Você oferecer para a pessoa esse serviço de dar a sugestão. Olha, aqui faltou uma informação. Olha, aqui você não concluiu, faltou você concluir. Faltou uma introdução, você foi direto para o assunto. Antes de você entrar nesse assunto, você tem que fazer a introdução. Esse vai ser o meu diferencial, então eu tenho que ter esse olhar, certo? O que você vai oferecer? Apenas uma revisão? Eu acho melhor você oferecer esse serviço completo. Eu acho que é aí que você vai ganhar o mercado. Legal. A senhora citou o Orkana, né, que é um site onde você pode se candidatar a vagas freelance de tudo que é tipo de área, né, em todo tipo de área. Mas quais são os caminhos, né, que essa pessoa, o revisor, por exemplo, de texto, ele pode divulgar o seu trabalho? Ah, sim. A Orkana, ela faz um link com um lugar que você põe o seu portfólio, tá? Acho que, eu não sei a pronúncia, se é Behance, né? Não sei se é assim que fala. Ela tem linkado, você coloca o seu portfólio lá e ela linka, mas você não pode dar informações pessoais, telefone, essas coisas que a pessoa não pode ter acesso, né? Quem sabe, a regra da Orkana é essa. A pessoa que te contrata não pode ter a sua informação, você contrata pela plataforma. Na plataforma, você coloca lá o que você deseja, você escolhe as áreas, você quer a área, eu quero revisão, eu quero narração, diagramação, ilustração, você escolhe lá, você vai escolhendo a área que você quer e coloca lá o seu material, né, o seu portfólio. O que acontece? Quando você entra na Orkana, ninguém te conhece ainda, então você não tem ainda a pontuação para que as pessoas comecem a te contratar. Então, quando você entra lá, as pessoas vão te pagar muito pouco, porque ela vai mostrar você, o seu currículo, né, a sua página, o seu perfil, somente para pessoas que vão pagar menos. Então, a pessoa que já está procurando um valor menor, ela vai te mostrar. Só que a partir do momento que você já tem avaliações, a pessoa começa a te avaliar, avalia seu material, fala como você trabalha, que é muito importante, e você vai ganhando lá a pontuação, vai subindo. Que agora eu lembro que tem bronze, depois tem prata, depois tem ouro, depois é platino, até você chegar no topo. Então, a pessoa aí a Orkana, a própria plataforma começa a mostrar o seu perfil para pessoas que pagam mais, à medida que você vai crescendo ali. Só que se você parar de fazer o trabalho também, você cai no bronze de novo, você tem que conquistar tudo de novo. Só que se você é contratada por alguém, e esse alguém passa o contato dele, mesmo você falando que não pode, tem as regras da Orkana, a pessoa passa lá o contato, você acaba sendo bloqueado, você perde o seu perfil, você não consegue mais entrar, tá? Você é bloqueado. Então,
você quer entrar na plataforma, lembrando que você não pode dar informação nenhuma sua, lembrando que todas as pessoas estão concorrendo com você e podem até estar mentindo, elas podem falar que tem letras, que tem pedagogia, que tem formado em jornalismo, pode falar uma porção de coisa. Quem vai garantir que é verdade? Não dá. Então, o que vai valer, na verdade, é o seu trabalho. Então, se você faz um bom trabalho e depois as avaliações vão aparecer ali e a sua pontuação vai subindo, você vai ganhar um valor melhor e você vai ser mais mostrado. E isso gratuitamente. Mas existe também a taxa. Então, você pode pagar lá uma mensalidade anual, eu não sei se tem mensal ou trimestral, eu lembro que eu fiz um prazo mais curto. Você pode pagar um mínimo, que tem um valor mínimo, e tem também os valores mais altos. Então, se você acaba pagando, você é mais mostrado também. Então, você tem lá um perfil que quando a pessoa procurar por uma pessoa para narrar uma história, você vai ser mostrado, porque você está pagando. Então, você já vai lá no topo. E se você tiver uma pontuação melhor, você vai ser mostrado em primeiro lugar. Aí você fala, puxa vida, mas eu não tenho dinheiro para pagar digamos, uma ilustração. Cada ilustração custa R$ 120, uma só, não tem esse dinheiro. Aí o que você vai fazer? Você vai buscar aqueles que acabaram de entrar na plataforma. Porque pode ser que você dê uma sorte, que um ilustrador perfeito, que é das galáxias, né, como dizem por aí, ele acabou de entrar, então ele precisa de uma pontuação. Para começar. Então, ele trabalha até de graça. Eu faço até de graça para você. Porque, na verdade, ele quer ter pontuação, subindo lá, bronze, né, e tal. Aí você deu maior sorte. Então aconteceu isso comigo. Olha, eu contratei uma que fez uma ilustração perfeita, e eu não paguei muito. Só que agora eu já sei que se eu for contratá-la novamente, ela já está lá em cima, já não posso pagar mais. Mas e se a sua coleção tem que ter aquele mesmo estilo, tem que ser aquele ilustrador? Você acaba pagando. Então, ali eu acho que são oportunidades, são pessoas que fazem o nome, são pessoas que trabalham, né? Elas levantam de manhã como se fosse uma empresa. Trabalho desde manhã, vão até a noite, só trabalhando, fazendo material, trabalhando. Quer ganhar dinheiro sem fazer nada? Vai lá no computador só 1 hora por dia, vou lá dar uma voltinha, ver se tem alguma coisa. Não é assim. Você quer ganhar dinheiro? Vai cedinho, como se fosse uma empresa, liga o computador e vai trabalhando, vai até de noite. É assim que as pessoas conseguem vencer, né, e ganhar dinheiro. Acho que é assim que funciona. Legal. E agora, quais habilidades a senhora considera imprescindíveis para quem deseja ser um escritor de livros? E também qual é o caminho ali para fazer uma boa divulgação desse material? Bom, o escritor de livro, você tem que ter pelo menos a história, né? Uma boa história. Você tem que pensar, você tem dinheiro para investir no livro impresso? Você vai fazer no livro virtual? Você vai colocar num canal de histórias? Então, você tem que ver o que você está precisando, qual, pelo menos, o recurso que você tem ali para investir. Por exemplo, se você vai fazer um livro impresso, você tem que pagar, eu pago, pelo menos, direitos autorais. Eu pago direitos autorais, você tem que pagar a ficha catalográfica, o ISBN do livro físico, se for livro digital é outro ISBN. O que seria isso? A ficha catalográfica, você faz todo esse material na CBL, tá? Lá tem que ter até o nome do bibliotecário que está fazendo isso. Então, para você ter certeza que é um material correto, você vai sempre ver na ficha catalográfica o nome do bibliotecário lá da CBL. E tudo isso tem custos, né? Eu acabei de fazer um agora, que eu vou lançar. Então, eu paguei direitos autorais, ficha catalográfica, mais 2 ISBNs, ficou R$ 296, somando os 3. Então, esse é o custo que você tem para registrar o material. Você deve mandar esse material, pelo menos as 4 primeiras folhas, você tem que mandar para lá, ou pode mandar a obra toda, não tem problema, tá? Aí você paga esse material, depois de 2 dias ela manda para você essa ficha, esse ISBN, para você mandar para a gráfica. Se você vai fazer impresso, você contrata uma gráfica. Esse é o problema. As gráficas não cumprem prazo. Se você vai marcar o lançamento do seu livro, só marque depois que o livro estiver na sua mão.
não marque antes, tá? Porque você pode correr o risco de não estar com o livro. O lançamento, né? Você diz como que seria o lançamento, né? O lançamento você pode fazer por impulsionamento. É o marketing digital, né? O Não, impulsionamento. e o impulsionamento no Instagram que eu faço. Isso. Sim. Isso. Eu acho que dá mais resultado no Instagram. Se é uma coisa lúdica, você pode fazer algo bem legal, como uma música infantil, ao tal dia vai ter um lançamento, acho que dá mais resultado. Olha que legal, vai ser em tal lugar, na biblioteca municipal, vai ser no Bosque, que tem um zoológico, vai ser no Bosque. Então, você tem que atingir esse público. Como você vai atingir esse público? Se é infantil, você vai lá na escola e deixa lá com a coordenadora pedagógica uma propaganda. Olha, a gente vai fazer o lançamento desse livro. Eu posso vir contar uma história aqui? Quem se interessar acaba comprando. Então, você tem que usar outros argumentos. O meu foi contar a história. Então, eu acredito que no dia do lançamento, se não tivesse aquela contação de história, não seria legal. Só dar autógrafo. Então, eu subi no palco, eu me caracterizei, levei uma girafinha, que a personagem era uma girafinha, né? Até esse livro é muito importante, assim, que a pessoa até entenda, quem faz letras, que esse livro, a personagem foi escolhida porque girafa é um substantivo epiceno, então ele serve tanto para o homem, quanto, né, para o macho, quanto para a fêmea, tá? Então a criança, ela se identifica, tanto um menininho quanto uma menininha. E o fato de ser um zoológico, o zoológico geralmente, entre aspas, as pessoas falam que os animais que estão lá foram resgatados, abandonados, então ela estava lá. Então, às vezes, uma criança que foi abandonada, perdeu os pais, né, está lá. Então, tem todo, por trás da escolha da personagem, existe toda uma simbologia. E mesmo nas falas das personagens, existe ali implícito nas figuras de linguagem, toda a metáfora que existe desse assédio sexual infantil. Sim. Então, a pessoa vai identificando, nossa, é isso que eles fazem mesmo, é isso que ele faz mesmo. Então, a pessoa vai se identificando. Então, quando você escreve um livro, você tem que pensar como foi a escolha dessa personagem, como foi a escolha desse cenário, as palavras que você usa. Então, tudo isso é muito importante. E aquilo que eu volto a falar, é diferente de uma pessoa que tem a formação em letras do que apenas tem a boa ideia. Então, ela tem a boa ideia, mas ela vai precisar de alguém para ajudá-la. Então, o caminho para escrever um livro é isso, ter uma boa ideia. Eu acho bobagem contratar alguém para fazer essa parte de direitos autorais, ficha catalográfica. Você entra no site da CBL, é tudo muito explicado lá. Porque se você for contratar ou fazer por uma editora, eles vão cobrar bem mais caro. Então, você vai lá, entra dentro do site e vê, como que eu faço para pagar? Tem link, é muito fácil. É um boleto, né? Por sinal, é até um boleto. E é tudo muito rápido. Legal. Então, se você pode economizar, você já sabe o caminho das pedras, eu acho melhor. E sempre, eu vou repetir a dica, nunca lance um livro sem estar com ele na mão. Porque as gráficas, elas não cumprem prazo. Pode ser a melhor gráfica, pode ser aquela idônea, pode ser aquela que você confia, mas você não sabe o que pode acontecer nesse percurso, né? Pode acontecer uma máquina quebrar, alguma coisa pode acontecer. Então, chegou na sua mão, aí você marca, tá? Eu acho que são essas dicas. Não sei se você quer saber mais algum detalhe para se lançar um livro, precisa de mais alguma informação, se você pensou em alguma coisa. Não, acho que foi bem completo, Foi bem abrangente. Até eu aprendi aqui um pouco sobre a questão do registro, porque a gente tem um livro que a gente tem, né? Nossa banda, e a gente está querendo até também. Depois eu até vou perguntar mais coisas, Sara, no contato. Então, tá bom. Mas vamos lá. Como é que costuma ser o contrato, né? A jornada de trabalho e a carga horária tanto de um revisor quanto para um escritor, né? E aí a senhora pode dividir aí as duas funções. Como é que funciona? É CLT, é contrato, é freelance? E como é que é essa carga horária também das duas funções? O revisor, ele trabalha como freelancer, que a maioria das vezes pode ser contratado por uma redação, por um jornal, pela CLT.
A jornada de trabalho é 8 horas por semana, 8 horas por dia, 40 horas por semana. A senhora costuma adotar até para ter também uma segurança no exercício profissional, a fim de evitar riscos que sejam físicos, químicos, biológicos e até psicológicos também? Então, na parte do revisor de texto, quando eu li essa sua pergunta no roteiro, eu me lembrei de uma charge, que eu dei muita risada, uma charge, assim, de revisores, eram várias salas, né, como que nós chamamos aqueles, tipo aquelas telefonistas que ficam assim, tem os nomes, agora eu não lembro o nome, né, então cada um no seu espaço, né, e tinha um lá que já estava morto faz tempo, só era a caveira dele. Então, imagina, um revisor morto, só a caveira dele, era uma charge, porque os revisores, eles são muito solitários, eles ficam muito tempo sozinhos, no silêncio, sem conversar com ninguém que não pode, e ninguém lembra deles, né, não está ali interagindo com eles. Então, o emocional afeta bastante. Então, se o revisor for aquele que se dedica extremamente para ganhar dinheiro, né? Eu preciso de dinheiro e eu quero pegar várias obras para corrigir. Eu acredito que vai abalar o psicológico dele, porque ele vai ficar sem conversar, sem ter um relacionamento no trabalho, ou mesmo com a família, e acaba que isso não é bom para ele no psicológico. Quanto aos outros riscos, eu acredito que não exista nenhum, porque hoje é tudo pela internet. O trabalho dele, eu não gostei que você mudou isso, ou que você não cumpriu o prazo, isso também vai abalar o psicológico, né? A pessoa não acabar não cumprindo aí tudo que tem que ser feito. Mas eu acredito que o pior de todos é a solidão, né? A gente já falou da parte de ficar sentado, que é a parte da saúde, tá? Que tem que levantar um pouquinho. Esse levantar e andar um pouquinho já dá oportunidade de até encontrar alguém pelo caminho e conversar um pouco, também é bom, né? Aliar as duas coisas. Então, eu acredito que o psicológico afete bastante, além de ficar muito sentado. Então, acho que afeta bastante. Então, é preciso tomar cuidado aí para o trabalho não acabar tomando, né, essa parte psicológica. A gente precisa saber dividir ali o que é trabalho, o que é vida social, pessoal, né, e saudável. Não assumir muitos trabalhos pensando só no dinheiro, então pensar na sua saúde também, né? Acho que isso é importante. Bom, a última pergunta é os conselhos, né, que a senhora poderia dar aos jovens que se identificam com a área de linguística e talvez estejam aí cogitando a possibilidade de cursar letras. Quais são os conselhos de alguém experiente para essa juventude? Olha, quem faz letras quer ser professor, certo? Eu acredito que sim. Então, já vai estudando para os concursos, já vai estudando, não deixa para estudar em cima da hora, o concurso é o ano que vem, ou você está sabendo que vai abrir um concurso. Isso não pode, se você faz isso, você vai estar concorrendo com muitas pessoas. Então, já vai estudando, já vai se atualizando, já vai lendo os autores, né? Vai lá se familiarizando com tudo, não deixar para a última hora e prestar concursos. Eu não passei, tem problema, presta outro, tá? Você pode ser um professor eventual, então você já vai ganhando experiências. Então, mas eu não quero ser professor eventual, eu quero já começar concursado. Não é assim, aquele jovem já quer já começar no alto, não é assim. Verdade. Já começa pegando algumas aulinhas eventuais para você saber como que funciona uma escola. Porque você pensa que vai encontrar alunos todos bonitinhos, sentadinhos para aprender. Não é assim. Então, você vai trabalhar eu trabalho mais com os mais velhos, né, com do Fundamental 2 até o ensino médio. Então, não são fáceis. Então, você pega uma sala, às vezes, mais tranquila, outra sala mais agitada, e você prepara uma aula maravilhosa, e não saiu nada. Tudo que você planejou. Então, a teoria na faculdade é uma coisa, a prática é hoje. Então, sempre eu falo, é por meio da prática que você vai ver, se você até vai se identificar. Nossa, eu fiz a faculdade e agora eu fui para a sala de aula, não é o que eu quero, também pode acontecer. Então, assim, o conselho que eu dou, não deixar para estudar para a última hora, né? Estudar, já vai estudando os autores, autor é o que mais pega, e leia o que mais pega. Lei e autor é o que a pessoa é reprovada, tá? Redação, ver as técnicas de redação, né? Porque a redação, para você fazer um concurso, você vai fazer um concurso para ser professor, né, de português. Então, tem que ser impecável. Então, você prestar bastante atenção do que está sendo pedido, prestar bastante atenção
você faz um rascunho antes, mas na hora que você passa a limpo, você não conseguiu concluir dentro do espaço que eles deixaram, e eles não vão aceitar se você ultrapassou o espaço. Então, você tem que organizar o seu tempo, organizar o seu espaço, e a dica que também é legal é que quando você for prestar esse concurso, as perguntas que existem ali naquele concurso, muitas perguntas já você consegue usar na sua própria redação. Então, você lê primeiro o tema da redação e depois lê o tema, vê o que é, depois faz a prova. Você vai ver que isso, olha que legal, dá para usar lá. Então, você pega, faz o seu concurso, presta concurso, pegue aula eventual, e os professores, eles ficam muito estagnados, né? Vão para a sala de aula, parece que vai morrer naquela sala de aula. Não, não faça isso. Você vai fazer outras faculdades, outras pós, né? Você pode fazer pedagogia em administração escolar, para você ser diretor de escola, vice-diretor. Você pode fazer coordenação pedagógica. Então, você vai subir ali. Você tem que pensar assim, eu não quero ser professor o resto da vida, eu quero subir. Então, você tem que sempre pensar grande, não pode ficar pensando ali e ficar estagnado. E também vai construir na sua história. Você vai esperar você se aposentar, vai esperar você ter muita experiência, 10, 20 anos, para você escrever o seu primeiro livro, ser a primeira vez que vai contar uma história. Todas as cidades, elas têm a lei de incentivo à cultura, né? Teve da Aldir Blanc, agora está tendo da Aldir Blanc, e teve da Paulo Gustavo. Então, a Lei Paulo Gustavo, o governo federal, ela te dá recursos para você poder fazer o seu trabalho como artista, como escritor, como cantor. Aí você participe desses editais, porque vai chegar uma hora que eles falam assim, você tem que ter 3 anos de experiência na cultura, em trabalhos assim. Tem uma hora que eles falam, você vai ser premiado se você tiver 10 anos de trajetória. Para você conquistar esses 10 anos de trajetória e poder participar disso, você já tem que começar já. Então, não deixe para começar mais tarde. Então, faça algum projeto, escreva um livro, faça um canal de histórias, faça alguma coisa, vai construindo a sua identidade. E participe dos editais da sua cidade, se engaje ali, porque se você ficar só limitado, só dou aula, ou só sou revisor de texto, ou só narrador, você tem que ampliar isso, você tem que ver que existe ali algo que te dá muito prazer, algo que você vai estar muito feliz fazendo várias coisas dentro da sua área, e que você está construindo o seu nome vai ficar conhecido. Lá em São José dos Campos, eu estava um dia na Câmara Municipal assistindo uma palestra que a minha diretora me mandou ir no lugar dela. Aí, no outro dia, no jornal, eu vejo o meu rosto enorme, meia página. E falou lá, só que falou meu nome, era outro nome, né? Falou meu nome, até escreveu errado o meu nome. Disse, nossa, eles sabem quem eu sou, né? Olha que interessante. Então, você faz um trabalho, sai no jornal, projetos em alta. Aí eu via lá um positivo, que era o meu projeto. Poxa, que legal. Olha, meu projeto, recebeu uma carta da Câmara, né? Falando do seu trabalho, o seu trabalho aparecendo no jornal. Eu lembro que aparecia no jornal local, na Folha de São Paulo. Então, as pessoas iam até lá, descobrir a matéria do que eu estava fazendo. Então, você tem que fazer algo, né? Não ficar limitado. Pelo menos é o que eu penso, né? Sim. Ficar só limitado ali. Você fazer algo que o seu trabalho apareça, que seja reconhecido, que você... Principalmente projetos sociais, né? Que você ajude uma pessoa. Eu apresentei um projeto agora, estou aguardando ansiosamente, participando da lei Aldir Blanc, só que agora não é lei, né? Acho que é projeto nacional PENAB. Vai ser a resposta. Eu não sei se meu projeto vai ser aprovado ou não, mas ele é um projeto social para trabalhar com crianças carentes, e eu vou fazer uma oficina de poesias. Poxa, que legal. E se eu não conseguir ser aprovada com o recurso do governo federal, eu vou fazer isso mesmo, vou tentar fazer em algum momento para ajudá-los. Então, numa ONG, né, importante aqui na cidade. Então, assim, você faça a diferença, tá? Quem escolhe letras tem que pensar grande. Tem que pensar assim, puxa, eu escolhi um curso que me dá um leque de oportunidades, eu vou aproveitar cada uma delas, né? É isso que eu penso. Tá? Legal, muito bacana. Obrigado, tá, Cristina? A gente te agradece muito. A gente está chegando no final. Eu quero te dar a oportunidade de você dar suas considerações finais,
Tem 2 redes sociais aí, né? Talvez para divulgar, o YouTube, Instagram. Pode ficar à vontade, Sim. tá? Para divulgar, pode Ah, ficar à sim. vontade. Olha, eu também não tenho um painel aqui atrás, não sei se as pessoas estão vendo, Eu reparei esse painel, estava que até são dos tentando meus ler. livros, né? Ali está O Rei Preguiçoso, que é o meu próximo livro que vai ser lançado, e os outros são os outros livros que eu lancei. Eu tive que fazer um Instagram voltado só para isso, porque eles falaram que não pode ser pessoal. Você tem um Instagram pessoal e lá no meio tem o seu trabalho. Então eu montei, então ele não tem muita coisa, né? Que tem algumas coisas desse ano, que se chama Escritora Cristina Lima, né? Nada diferente do que do meu nome. E eu fiz um canal de histórias infantis. Esse canal, ele já era um canal que estava esquecido lá, que eu fiz uma vez um trabalho, falei, olha, estou vendo o pessoal monetizando aí, ganhando dinheiro, monetizando, ganhando dinheiro. Ah, eu também quero ganhar dinheiro fazendo o que eu gosto, né? Então, eu resolvi ativar esse canal, né? E esse canal, ele se chama Histórias para Dormir, Cristina Lima. Por que Histórias para Dormir? Por quê? O que acontece muito é que na hora de dormir, as crianças pedem, mãe, conta uma história para eu dormir. E durante o dia as crianças estão na escola. Então eu fiz esse canal Histórias para Dormir e lá existe os livros que eu lancei. Então se a pessoa quiser ver meus livros em vídeo, então sou eu narrando, olha só, pessoa de letras. Eu narro, quer dizer, eu escrevi a história, eu narrei a história e eu ilustrei a história e lá está o meu canal. E quem que faz a animação desse vídeo, coloca lá na linha e faz toda essa parte de fundo musical é o meu esposo, porque o meu esposo, ele faz sites, ele faz aplicativos, ele gosta dessas coisas e ele acaba me ajudando bastante. Então, ele se empolga, ele ri, ele gosta, ele me incentiva muito. Então, ele pega a minha história e fala, olha, poderia ficar mais engraçada essa parte. É bem legal, sabe? Você vai e acaba acrescentando algumas coisas. Então, se você quiser lá acessar, para aumentar os meus inscritos, né? Para eu poder aí um dia monetizar. Então, entra lá. Histórias para Dormir, Cristina Lima. E também o meu Instagram, como eu falei, escritora Cristina Lima, serão muito bem-vindos. E os seus livros, eles são disponibilizados para compra aonde as pessoas acham? Pessoalmente, quando a pessoa entra no meu Instagram, ela manda uma mensagem para mim e se ela quer, eu mando pelo correio, cobro a taxa do correio. Legal. E tem 3 livros, os livros tem um infanto-juvenil e tem 3 infantis, tá? E tem esse outro que eu vou lançar. Por que eu vou lançar esse livro? Eu só vou dizer por quê. Porque esse livro eu fiz a história dele no YouTube. E em 2 meses chegou a 24 mil visualizações. Em 2 meses. Que legal. Que legal. Se ele chegou a 24 mil em 2 meses, vira um então bom vou lançar esse livro. Então ele vai fazer sucesso também, né? Então, com essa ideia. Só que no livro, se você coloca poucas ilustrações, que fica muito caro. Então, no YouTube, você pode colocar as imagens que você quiser lá, que tá bom? Eu acho que é isso. E agradeço pela oportunidade aí que vocês me deram. Nós te agradecemos, Cristina. Poxa, você trouxe bastante conteúdo, bastante experiência para a gente. E esse é o intuito, né, do Avalie e Realize. A gente tenta trazer uma orientação profissional para as pessoas, principalmente para os jovens, né, que estão nesse momento ali de escolha da profissional. E esse foi mais um Avalie e Realize, hoje com a Cristina Lima. Ela que é formada em letras e hoje trouxe bastante, ampliou, né, os nossos horizontes quanto a essa área acadêmica, né? Letras. Então, você pode ali trabalhar como escritor, como revisor, em várias áreas. Ela também migrou para o audiobook também. E hoje ela cria também conteúdos para ela. Então, se você não tem ainda uma percepção daquilo que você quer seguir e talvez tenha uma vocação para essa área de letras, para a área de português, essa é uma boa área, como a gente ouviu hoje, a Cristina Lima aí nos orientando. Obrigado, tá, Cristina, por essa entrevista, por esse vídeo. Foi muito bom. Eu que agradeço. Obrigada, Juliana Mene, pelo convite. Obrigada, Tiago, por ter conduzido. E agradeço a todos aí que irão assistir e vão se enriquecer e até mesmo escolher a sua profissão, tá? Desejo sucesso para vocês. Obrigado. Esse foi mais um Avalie e Realize. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem esse vídeo aí para mais pessoas. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.